Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Gente que Fala. E chegou o fim de semana, chegou aí sexta-feira, em que a gente vai relaxar, ouvir, sempre com convidados importantíssimos, convidados que nos fazem refletir. Hoje, o nosso convidado, além de fazer tudo isso, que ele já tem uma expertise, já é um convidado que a gente tem carteirinha especial para ele já, de tantas vezes que já esteve com a gente. Vou falar mais dele, mas eu quero cumprimentá-lo. César Romão, mais uma Tudo vez, bem, muito Lula? Que obrigado. prazer estar aqui. Muito E eu obrigado muito feliz de por eu esse estar te convite. entrevistando dessa vez, né? É um prazer. A gente fazia sempre pelo rádio, né? Pelo Eu já tive o rádio. privilégio aí desde o início do Foi. Gente que Fala. 20, quase 5 anos No já de rádio, história. depois pela internet. Foi, É, e, pandemia, é, ou como eu gosto de brincar, pandemônia, a gente tentou continuar eu acho que ativa. você já está batendo o recorde de entrevistas aí, né? Olha, rapaz, tá gostoso fazer isso, né? E é bom que a gente aprende muito. E hoje vai ser bom, porque, ó, você já conhece o César Romão, jornalista, escritor, palestrante, professor, especialista em gestão de pessoas. César, só para explicar um pouquinho, o que que é especialista em gestão de pessoas? Na realidade, é, quando eu comecei minha carreira de palestrante, as pessoas queriam ouvir o que eu tinha aprendido, né? Hum, E, de repente, eu fui levado para o mundo corporativo. sim. Então, as palestras que lidam com motivação, gestão, comportamento, carreira. Eu sou muito requisitado, né? Ah, Passei que a ser bacana. muito requisitado. E aí eu ganhei esse título, né, de Ah, gestor de pessoas, entendi. alguém que sabe decifrar as pessoas. No mundo. Mas Ah, não é um autotítulo, não. É um sim. título que me foi adquirido aí, né, ao longo do tempo aí. Merecido, tenho certeza, porque olha, a agenda desse homem aqui, gente, ainda bem que ele é nosso amigo, senão nós estamos lascados, viu? Porque é Nem tanto. intensa, muito bom. Vocês assistiram o outro programa que ele esteve com o Fausto, aliás, meu mestre aqui, não é? Nosso mestre. Com certeza. E a gente contou bastante da história dele, bastante da família. Aliás, você tá meio no meio, né? Que você tem um filho lá também que trabalha toda essa parte, né? Tenho o Breno, que é publicitário. Tem o que ele cuida de toda a minha mídia social, né? Tem o Arthur, que é veterinário dos bons também, Dos né? bons. E tem o Igor, que é empresário. Ah, que bacana. Tá vendo? Então, isso ele contou pra gente outra vez, mas hoje a gente o convidou nesta sexta-feira que antecede a semana que vem, é Natal, semana que vem, no dia 25 aí nós vamos estar comemorando uma data que para o brasileiro, algumas datas temas são momentos de se reunir, mas de uma maneira mais pessoal mesmo, né? Tem gente que se reúne para fim de ano, é festa para alegria, é festa para reunir amigos, mas o tema Natal ele tem umas particularidades que o César vai trazer pra gente hoje através deste livro. E, aliás, César, eu falo de você quase todos os programas, ou melhor, todos os programas que a gente tem autor, a gente fala de você. A Elaine, A nossa Elaine, minha amiga, querida Elaine, ela nos escritora famosíssima hoje, escritora, está indo para a terceira edição do livro dela. terceira. Terceira, né? Poxa, ela veio recente falar pra gente Sucesso. sucesso. Ela nos contou que você ensinou uma técnica de como deixar o livro em pé. Eu como é que eu passo o termo? Eu replico para todos que trazem o livro, que nem todo mundo coloca o livro em pé, ele já cai, é É, aquela técnica da orelha, né. Então, exatamente. olha rapaz, todo mundo tá usando agora, e eu dou crédito a você Obrigado. pela olha gente, fica perfeito, fica muito Obrigado. bom. E Obrigado, ele veio falar um Godoy. pouquinho mais, desse material, desse livro que você demorou um tempinho para escrever, né, Um Homem e Seus Discípulos. Quanto tempo de pesquisa, a gente vai falar um pouquinho mais do que significa, mas quanto tempo de pesquisa, De César? pesquisa, 16 anos, depois mais 3 anos para conseguir formatar toda essa pesquisa. Numa época que não havia internet, as Uau! pesquisas eram feitas por cartas, né, não existia site. Carta, Então, carta, papel. eu escrevia para os pesquisadores bíblicos, né? E tinha que esperar a resposta. E a resposta também demorava para Tinha que ir para os chegar. Você correios e mandava tudo, uma né. carta para os Estados Unidos, 2 meses para chegar lá na época, né? Puxa Então foi vida. por isso que o livro também demorou muito tempo, porque nós não tínhamos essa agilidade que temos hoje. O livro Um Homem e Seus Discípulos, ele trata dos bastidores da vida de Jesus, traz alguns fatos muito interessantes sobre a vida de Jesus, que não estão nos evangelhos, mas estão registrados em outros documentos. E ele tem sido um grande sucesso, inclusive nessa época, né?
toda a época, Natal e Páscoa, é impressionante, o livro parece que foi lançado novamente, né. Que E bacana. agora nesse mês de Natal, os meus editores sempre falam: "Romão, de novo, olha, parece que está De sendo novo. lançado agora". Ele tem status. Aliás, você teve um bom trabalho, não é nem elogio, é fato pelo que você está me dizendo agora, né. É igual o próprio Jesus, né, são mais de 2000 anos de história e quem o lê é atemporal, né. Parece que foi O livro ficou atemporal, ele está escrito, de maneira contemporânea, quer dizer, é uma linguagem muito simples, muito tranquila, e as pessoas leem e aprendem muitas coisas aí sobre o mestre Jesus. como você disse no outro programa lá com o Fausto, você tem muitas obras lançadas em outras línguas inclusive, são vários títulos, vários trabalhos. O Neste caso, o que que o motivou a escrever um livro que precisaria de uma contextualização, precisaria de uma história, intensa para falar de um ser que é atemporal, de um ser que viveu numa época 1000% diferente da gente. O que motivou a escrever Um Homem e Seus Discípulos? Bem, primeiro, Jesus é o tema mais escrito e mais falado do planeta Terra. Então, o livro que mais é publicado, os livros que são mais publicados, tirando a Bíblia, claro, Sim. são os temas relacionados a Jesus. Eu, pessoalmente, sempre fui muito fascinado por essa história. E, inclusive, tive o privilégio de conhecer o Rota Rota Benítez, quando a gente escreveu o Cavalo de Troia, né? Sim, Quando sim. ele lançou aquele livro aí, fiquei mais fascinado ainda. Ele é Ah, um grande pesquisador da área também. sim. Foi uma das pessoas com as quais a gente teve contato para concluir esse livro. E eu disse: "Por que não?". Inclusive os editores da época disseram assim: "Mas Romão, tem tanta gente, tem tanto arqueólogo, tem tanto, pesquisador de renome, você não tem posição nessa área?". Eu falei: "Eu vou marcar posição nessa área. Justo. Eu vou fazer o que for possível para criar uma obra que as pessoas possam realmente aprender". E hoje, olha que interessante, este livro é fruto de pesquisa para outras pessoas. Muitas Hum. pessoas que querem aprender mais sobre o tema Jesus, né, utilizam-se do livro Um Homem e Seus Discípulos. Eu tenho certeza que, apesar da a gente vai entender um pouco mais sobre o nascimento de Jesus, fatos reais, tudo, independente de qualquer situação, né, a gente vai falar, é muito interessante saber, não muda o contexto que a gente vive hoje em dia, não muda a fé das pessoas, né, mas, tira uma barreira que às vezes possa ser que a pessoa não consiga evoluir, não consiga entender mais, e dar o devido valor mesmo, por mais que a gente vai muito pela fé, mas Jesus vai além da fé, certo? Ele é além, né? Jesus foi um dos avatares que nós tivemos aqui no planeta e, na minha opinião, não digo o único, mas foi o avatar, O né? O Avatar. avatar. É Até porque atípico, né? ele tem uma coisa que os outros avatares não tinham, que é o milagre. Então, o posicionamento dele, não só como avatar, mas somado aos milagres, na minha opinião, fez dele o único avatar, eh, Com poderes o status. suficiente, com status, né, É. para se colocar nessa posição. E a fala dele é muito interessante quando você pega os canônicos, aí os evangelhos canônicos, os 4 evangelhos conhecidos na Bíblia, ele sempre dizia que falava para os humildes, que era aquele que saberia entender, até porque ele utilizava de toda a filosofia que o precedia, né, através do que ele pregava, numa linguagem tão simplista, mas sem perder a força e a qualidade que aquilo tinha. E ele abria a mente das pessoas que o ouvia através de dizer: "Ó, você pode também fazer isso", né. Pegou os evangelhos canônicos que a gente conhece, Marcos, Lucas, João e Pedro, ele sempre dizia: "Ó, levanta, tua fé te salvou, vá lá, tua fé o fez". Ele sabia conduzir e dar valor que todos temos condições. É isso mesmo, né? As falas dele são falas essênicas. Sim, Os essênios foram uma grande escola na oratória, né, sim. na comunicação, eles aprendiam, se dedicavam a isso. A outra questão, quando você disse, Godoy, que ele falava para os humildes, quer dizer, na realidade, humildes seriam aqueles que estavam dispostos a ouvir, não tem nada a ver com posição social. Isso, A perfeito. palavra humildade vem do humus.
que significa aquilo que fertiliza a terra. É. Então, as pessoas que estavam dispostas a fertilizar, quer dizer, fazer transformações no planeta, Sim. eram as pessoas que ele se dirigia. Quer dizer, então, se você quiser transformar o planeta, eu tenho aqui uma maneira para isto. E apesar do seu poder, ele tinha esse poder, ele tinha uma coisa interessante, porque, por exemplo, no milagre do poço de Siloé, ele passa o barro Os olhos nos do olhos, né, e pede para o cidadão ir lá lavar. Ele não precisava fazer isso, né? não Ele precisava. põe a mão no olho, mas Acabou. ele já tinha curado, quer dizer, ele envolvia em ato de fé até pelos milagres. Todos os milagres dele, vocês podem notar, né, você, nossos telespectadores, que havia um envolvimento. Sim, Ele sempre pedia para a pessoa o milagre da multiplicação, por exemplo, sim, dos né? pães e dos Ele peixes. pergunta aos discípulos: o que temos? Que temos Né? E eles falam: 5 5 pães pães e e 2 2 peixes. peixes. Olha que interessante, Godoy. Se não tivesse nada, ele não podia fazer a multiplicação. Tinha que haver alguma coisa. Ah, Se o cesto tivesse vazio, o que ele iria multiplicar? Não tem o que o multiplicar. vazio só, né. Então, nesse momento, o que ele ensina a nós? Me dê algo que eu vou multiplicar. O que é esse algo? É a sua fé, a sua crença. Quer dizer, se você me der a sua crença, eu vou multiplicá-la. Eu vou mostrar a você que ela é poderosa. Na visão do César Romão, o que é fé? A fé é o telefone de Deus, né? Então, é a nossa grande ligação com o universo. A fé, ela tem duas partes, né? A parte mais simplória, que é essa de, eu tenho fé, eu vou conseguir, né? Aquela coisa toda. É, Motivacional? mas tem a fé científica, que inclusive é comprovada através de estudos do nosso cérebro. Sim. Inclusive agora eu estou me formando em neurociência, depois de 20 formações acadêmicas, Opa! eu estou me formando agora esse mês em neurociência e tenho Parabéns. dedicado uma parte a isso, inclusive o Ah, estudo da fé, o efeito do estudo da fé no cérebro humano. E é impressionante como nós temos alterações cerebrais, nas ondas cerebrais, isso. no nosso sistema elétrico, né, cérebro, quando a pessoa tem fé. Então Poxa, a fé, ela tem esse lado também neurocientífico, né. eu gosto de dizer que a oração é o nosso WhatsApp com Deus, né. Trazendo para a linguagem de hoje, porque através, eh, eu digo o seguinte, qual é a qual a oração mais difícil de ser feita? Na minha visão, na minha opinião humilde aqui, é o Pai Nosso, é a mais difícil. Por quê? Porque a gente sabe aquele texto decorado, e muitas vezes a gente não percebe que a gente faz 7 compromissos com Deus ali, não é, e não cumpre às vezes nenhum dos 7, não é. E quando você se oportuniza a entender, a contextualizar aquilo que você está falando, as coisas mudam bastante. Aí acho que vai nessa questão, da parte científica, porque você quando consegue realmente viver aquilo que você está falando, você movimenta teu corpo em todos os sentidos, né. Eu ouço uma música, eu me arrepio, tem tudo isso, esse envolvimento que o cérebro permite que o corpo faça. Jesus era uma pessoa que nem tudo era inspiracional, ele se preparava. Sim, Por exemplo, o Sermão da Montanha, ele levou 40 dias para elaborar, né, pra pensar em tudo aquilo, apesar de ter 12 minutos apenas, né, o o Sermão da sermão, Montanha. é. eh, Mateus fazia os relatos, o ajudava a escrever, a corrigir, né. O Pai Nosso, ele levou um bom tempo também para elaborar Essa eu queria que você me não é contasse. algo instantâneo, inspiracional, né. Jesus tinha os seus meios de comunicação com o Pai Eterno e daí também vinha muita inspiração dele. Agora, o que que nós fizemos com isso, né? O Pai Nosso, por exemplo, ele deixou de ser uma oração para ser um balbúcio, entre aspas. As pessoas eh, falam, Isso, a palavra replicam, falam, é. mas não sentem. É. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Hum, O meu filho, que é veterinário, fez primeira comunhão e nós estávamos na igreja no dia da primeira comunhão, acabou a relação, a igreja, o estacionamento ali no Brooklyn, ele é solidário, quer dizer, você chega e na hum. hora que você sair, você tem que esperar todo mundo sair, porque não Ah, tem lugar demarcado, as pessoas não sim, chegam, que é normal. Acabou a missa, todo mundo sai no sim. mesmo horário, a É, igreja fecha,
Você pode esperar 5 minutos ali que você vai tirar o seu carro. Isso. E aí quando acabou, muitas daquelas pessoas que estavam balbuciando dentro da igreja, começaram a discutir no estacionamento. É, Aí o meu não filho, ouviu olha nada. só, disse: "Pai, mas eles estavam rezando". Então, nós temos uma distância muito grande, entre o que fazemos, o que falamos e o que pensamos. O meu maior desafio, Godoy, ao longo da minha vida, sempre foi andar à sombra das minhas palavras. Eu acho que esse é o maior desafio de todo mundo. Acho que é de todo mundo é dizer Então, isso. quando você fizer o Pai Nosso, você tem que seguir esses passos e fazer disso uma sombra para as Por suas isso que eu digo, palavras. é uma oração extremamente difícil É. de ser conduzida, porque quando você proclama aquilo mesmo, você está assumindo um compromisso. Você fala assim, perdoar é como eu perdoo. Você não perdoa, Pois você é. continua guardando a mágoa. É aquela questão, né? Quem é pior? É aquele que lançou a flecha em você e a flecha bateu no seu peito? Ou você que ainda continua com aquela flecha no É, peito é, reclamando da dor? é isso mesmo. A maioria das vezes a pessoa que lançou essa flecha, pegando a tua analogia, nem o fez pra esse peso todo, mas você guarda ela tanto que você fica lá mexendo pra ela Às vezes ficar ela nem doendo, né. lembra mais que ela deu uma flechada em Sim, você, sim, né? isso é muito É. comum. E quando a gente diz um trecho dessa oração, que diz assim: "Santificado seja o vosso nome". O nome do ser criador aí, eu gosto de uma versão que dão para o nome de Deus, que é o supremo arquiteto do universo, que eu digo, tá tudo aí nessa, né, nessas 3 palavras, né. É usado para qualquer coisa, então você acabou de fazer o Pai Nosso, meu filho, né. Você sabe, eu vou contar para você porque Jesus, por exemplo, entrou no barco de Pedro. Hum, Só sim. tem uma razão, Hã. né? Porque o barco estava vazio. Porque se o barco tivesse cheio de Os peixe, peixes. Pedro não ia deixar ele entrar. Ele não precisaria ter vindo. Então, pegando aqui uma carona na sua colocação, se você quiser ter Jesus no seu coração, na sua mente, o seu barco precisa estar vazio. É, Você precisa se esvaziar dessas dores todas, essas mágoas todas, e contemplar realmente o lado divino que nós temos. Então, as pessoas estão de barco cheio e querem que Jesus entre. Ele não vai pisar não no seu tem barco se espaço. estiver cheio de peixe. É isso Quem mesmo. são os peixes? São Seus essas atos e mágoas, ações, seus é. atos. Gente, vocês viram aí, né, muita coisa boa aí nessa fase que nós estamos vivendo, o clima natalino, né, faz a gente refletir, principalmente no contexto religioso, a importância de Jesus como um ser crístico, né. Eu queria entender um pouquinho agora, voltando um pouco ao seu livro, você mistura um pouco de ficção na história, como é que é isso? Você com as pesquisas bíblicas, as pesquisas históricas, artísticas e sociedades secretas, é tudo isso num lugar só? 16 anos tem coisa boa, hein. É tudo isso. Não existe melhor maneira de contar algo se não for através de uma metáfora. Então, o livro ele é mais do que uma história. Ele é uma metáfora. Hum, Uma metáfora que leva as pessoas a refletirem que era justamente a maneira que Jesus usava para poder fazer as suas pregações. Era tudo em formato de metáfora. Tudo, sem exceção, tudo era sempre uma metáfora. inclusive, eu me permita uma leitura rápida, César, e tá na descrição do seu livro para quem vai adquiri-lo. Tá escrito assim, gente, ó: "Em Florença, ao observar o quadro Adoração dos Magos, de Leonardo da Vinci", aliás, uma obra extremamente linda e conhecida mundialmente, né, o arqueólogo, Ruiz ou Ruiz? Ruiz. Ruiz, se vê estranhamente fascinado pela obra. Aí, tá aqui a obra, o pessoal já tá vendo aqui. O que Ruiz não poderia imaginar é que a chave para aquela perturbadora atração poderia estar, na figura de Akin. Aqui. Akin, um jovem à margem da tela. Eu confesso que eu fiquei Vamos olhando essa apontá-lo aqui? eu falei: "Puxa vida, É eu não esse quero aqui. errar". Esse aqui. Ah, tá. E que aquela história desse jovem aí, então, é isso? Se entrelaçaria com a sua própria vida. O que quer dizer esse texto, É César? assim, o Akin, ele teria sido um quarto rei mago que nunca chegou a encontrar Jesus.
Então os Hum, 3 reis magos, Gaspar, Baltazar e Melquior, encontraram Jesus. isso. Aquim seria um quarto rei mago que partiu em busca desse encontro, mas nunca chegou. Ele levava muita coisa para entregar a Jesus, ao menino Jesus. Mas ao longo do caminho ele foi se atrasando, porque ele encontrava pessoas carentes e ele ia cuidando dessas pessoas carentes, né. Puxa, olha que interessante isso. E por isso ele foi considerado o quarto rei mago. Ele só consegue chegar até Jesus depois que Jesus foi crucificado. Ali encontra Jesus mesmo Uhum. nessa ação. Ele chega a Jesus depois que ele foi crucificado, ele não chega a ver Jesus. Ah, depois da É, ressurreição, enfim. tudo. Daí no livro ele co existe uma narrativa histórica, né, que diz que uma das aparições de Jesus Foi a ele. teria sido para Aquim depois da crucificação. Ó, e nós estamos falando, pensando na história dos Reis Magos mais conhecida, que dias após o nascimento dele, os Reis Magos chegaram com os presentes. Nós estamos falando do nascimento de Jesus, ele encontra Jesus depois da morte. Se tiver um contexto correto de 33 anos, só conseguiu. Exatamente. É isso mesmo? E quando ele encontra, ele não tem mais nada para oferecer. Então ele fica Ah, triste, mas ele já está em estado de miséria, né, uau, humana. E e ele tem uma visão de Jesus. E quando ele tem essa visão, ele diz: "Mestre, eu me atrasei". uau, E Jesus responde a ele: "Não, de todos os reis magos tu foste o quarto, uau. porque ao longo do teu caminho você me deu muitos presentes. Você ajudou os meus pequenos". Tudo são atos, né? É. E o que a gente faz com a própria vida. Acho que é uma reflexão E perfeita. tem algumas aparições de Jesus muito interessantes, que não são narradas nos evangelhos, mas estão em registros paralelos, como, por exemplo, Pedro, quando sai da prisão, né, que ele faz a conversão do guarda e consegue sair, as portas se abrem, né, ele começa a fugir pela Via Ápia e Roma está queimando, Ah, já está na fase de está na queimar. fase de queimar. Aham. E aí ele vê Jesus na Via Ápia. Então, a Ah, aparição de Jesus. E quando ele encontra Jesus, ele cai de joelhos e fala: "Mestre, que fazes aqui? Voltaste?" E aí Jesus responde: "Sim, Pedro, voltei para cumprir a missão da qual tu estás fugindo. eita, Voltei para ser crucificado novamente no teu lugar." uau. E É, aí fala Pedro pesado. mantém-se em joelhos, se levanta e volta para Roma, para Oh, ser crucificado. de quando Pedro foi ser "Porque é crucificado. sobre ti que edificarei a minha igreja", né. Ele deu esse Então status a Pedro Pedro. tinha que ser crucificado. E Entendi. na hora da crucificação, o fato mais notório é que ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, Sim. porque não era digno de ser crucificado como seu mestre, Após a aparição, após a então. aparição. Isso é retratado onde, de acordo com suas pesquisas? Nesses documentos todos, por exemplo, você tem Filon, você tem Joséfo, que foi um grande historiador, né, Tá. de toda a história bíblica, você tem mais alguns. eh, Esses paralelos no Concílio de Nicéia, esses documentos que não são apócrifos, né, eles foram retirados dos Ah, não evangelhos, estão nem nos não apócrifos não estão nos estão, apócrifos. nos vários que é de Eles foram Tiago, de retirados, porque o Madalena. Concílio de Nicéia deu uma simplificada na história Ah, toda, sim, 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 né. sim. Até porque a gente está falando de Natal, por exemplo, não sei se eu vou me adiantar aqui Não, mas por ou se você favor, vai fazer a sobre o questão. Natal eu quero saber É, bastante sobre, mas então tá vamos bom. lá, Então eu pode. vou ficar quieto aqui, vou esperar a sua Não, por pergunta. favor, depois a gente volta. Porque o Concílio de Nicéia, quando o imperador Constantino assume, ele é o primeiro imperador romano convertido. Sim, Então ele precisa fazer um consta trabalho, né, para que um marketing, né, para que é, o cristianismo não caminhe. tinha o Breno na época. Não tinha o Breno lá. E aí ele reúne todas as pessoas ligadas, né, à igreja, e eles decidem quais os textos que ficam e quais os textos que não ficam. E muitos desses textos ainda são documentos guardados na Biblioteca do Vaticano Tem muita coisa lá que ainda que estão não aí foi revelado. e nem precisa, né? É, Na realidade, a única coisa que você não consegue tirar da vida hum, de Jesus hum. são os milagres. Se Ah, você tirar sim. os milagres, ele vira um pregador qualquer. Sim, é mais um profeta dos que tiveram Exatamente. vários inclusive, né. João Batista não fazia Pois milagres, é, e era um profeta incrível, né, sem dúvida era um não. profeta, Sim, mas Jesus foi além, né, sim. foi além.
E a energia crística, na sua visão, que é o que Jesus tinha, que o fazia ser diferente dos demais profetas e ser ter esse status de filho de Deus, Na realidade, ele é o escolhido, ele é o ungido. ungido. Profeticamente, Isso. inclusive, a Torá sempre anunciou a vinda Do do grande profeta, sim, né, sim. do Filho de Deus. Aliás, ele cumpre a profecia da Torá quando ele é crucificado. Porque naquela época, olha que interessante, não é? A Torá fala da vinda de Deus, do Cordeiro de Deus, né? E que quando o Cordeiro de Deus viesse, nenhum osso lhe seria quebrado, seu corpo não seria tocado. Certo, isso. Naquela época, os romanos que inventaram essa história de crucificação, que eles faziam? Eles crucificavam as pessoas ao longo da Via Ápia e as pessoas fugiam, acabavam fugindo. Então eles crucificavam e quebravam a perna. É, Jesus foi o único crucificado em toda a história romana entendi. que não teve a sua perna quebrada, não teve nenhum osso partido. Isso é fato. Realmente só teve a história da lança, que não quebrou nenhum osso e tá lá historicamente dito nos evangelhos também. Que a profecia judaica fala disso. Antes da gente entrar especificamente no Natal, que o livro caberia uns 5 programas só para falar das primeiras páginas do livro, né, porque realmente a história é uma história que, acalenta o nosso coração, porque a gente tá falando de alguém que a gente tem uma admiração incrível, absurda, independente da fé. Quando você retrata a fé, retrata essa a história de Jesus aqui, ela é destinada, não vou dizer exclusivamente, mas destinada mais ao cristão ou ela é aberta a para quem quer conhecer esse ser? Porque se a gente pegar um pouquinho do meio do planeta para lá, a gente tá falando de outras histórias, né, de outros seres aí iluminados, né, Alá, Buda, e aí vai a história. Qual é o foco desse livro? É para uma fé cristã? É, é para a fé, é para a crença. Tá, Né? Se você pegar o Oriente, por exemplo, você tem Mahavir, Kabir, Krishna, Buda mesmo, né? sim, Entre tantos outros, que são iluminados, não são avatares. tá. Avatar só Jesus por causa dos milagres. Sim, sim, sim. Nenhum deles teve esse poder. Não, nenhum, Né? é. Então, quando eu falo neste livro, eu falo justamente para as pessoas que têm uma crença no divino. Né? Jesus Entendi. é É um o dif grande exemplo da crença no no divino. divino, sim, sim, sim. Buda foi um, um grande iluminado, porém não Sim. fazia milagres. Não, ninguém fez, né. Inclusive cometia pecados. É. Você sabe que quando o Buda foi flagrado por Ananda, que era o seu discípulo número um, tomando vinho, Hum. Ananda diz a ele assim: Mestre, tu estás no pecado, tomando vinho. Buda responde: Ananda, se eu não cometer pecado, eu desencarno. E aí Opa, vocês vão ficar sem mim. opa, Entendeu? É por isso que eu faço uns pecadinhos de vez em quando, senão eu vou desencarnar, entendeu? vou cometer alguns a partir de agora. Até agora Natal. Então vamos conversar, quero inclusive aquela pergunta que ficou lá, a tua resposta para dar pergunta não, na verdade a sua colocação. O Natal tem, historicamente, por um contexto religioso, acho que até mais da Igreja Católica, né, do catolicismo, como base o nascimento de Jesus. Mas como que surgiu essa história aí? É realmente o nascimento de Jesus nessa data? Porque tem essas divergências históricas. Como que, de A- acordo com tuas é, pesquisas? atualmente sim. Atualmente sim. No passado Atualmente não. sim. Natal é a palavra natalis, vem do grego. Natalis, grego, significa nascimento. Tá. Os povos pagãos e os romanos festejavam em dezembro, de 17 a 23 de dezembro, mais ou menos, Hum, uma, uma festa chamada Saturnália. Saturnália é uma festa que ovacionava o deus Saturno, da mitologia grega, seria equivalente a Cronos na mitologia grega, hum. seria o Cronos dos Dos romanos, romanos, né? entendi. Aquele que devorava os seus filhos por medo de perder o poder, que é o que os Isso. romanos fizeram, Sim, né? exatamente. Seguiram à risca. A linha aí. Então, nessa festa, ele era filho de Urano e Gaia. Saturno era filho de Urano e de Gaia. Nessa festa, essa festa acontecia já em dezembro. Saturnália, em festejo ao deus Saturno romano. Também nessa época, em dezembro, não só os romanos como os pagãos
festejavam o solstício da época, do meio de dezembro, que é o quê? O nascimento do sol. Isso. Então, o sol também era um deus para Isso, os romanos. eles tinham essas festas, né, cada época do ano Exatamente. tinha uma festa de um Nessas festas eles enfeitavam árvores, nessas ah, festas, eles trocavam já, comida, né, que seriam presentes. Pra você ter uma ideia, em 27 livros da Bíblia, Godoy, não há nenhuma referência ao dia do nascimento de Jesus. Nenhuma. com data Não específica não tem, tem não nenhuma. tem. A coisa mais aproximada, por exemplo, você pega o livro de Tiago, o Evangelho de Tiago, por exemplo, ele fala da infância, mas não fala do nascimento. A data mais aproximada de Jesus seria, na minha opinião, uma que eu encontrei nas pesquisas que eu fiz em Santo Agostinho na época. Porque Santo Agostinho tem uma frase que ele diz assim: ele nasceu e subiu aos céus no mesmo dia do seu nascimento. Se você fizer a conta de 9 meses, Jesus nasceu em 25 de março e foi crucificado em dezembro. Então, Então Santo Agostinho, na minha opinião, ele tem essa vertente. Inclusive, existem orações que nós fazemos e nem percebemos. Ele nasceu e ascendeu ao céu. verdade, As igrejas fazem essa oração. E de março até dezembro são 9 são meses. 9 meses. Nasceu nossa, interessante. Agora tem a questão Porque ele foi crucificado em março. em Ele março. morre em março. De Entendeu? acordo De acordo com com, as com as festas. festas que aconteciam na época. No século IV, o imperador Constantino, para tornar o cristianismo um pouco mais popular, porque havia uma caça ao cristão, né? Tanto é que a história de Saulo, né, o caçador de cristãos, Sim, que se sim, sim. tornou Paulo, Paulo de foi um Tarso. grande evangelista, Sim. combatia o bom combate, né, Nas cartas nas aos cartas apóstolos que ele apóstolas. escrevia para mandar para cada. Constantino resolve cristianizar um pouco mais essa religião. O que ele faz? Ele junta o nascimento de Cristo às festas pagãs e à própria Saturnália. Então, o Hum. Natal passa a ser comemorado no século IV através dessa junção de datas. Tem a questão também do recenseamento que acontecia na época, que, segundo algumas coisas que a gente viu, de repente nem é tão verdade então, de acordo com a tua fala, que hoje se tu mora aqui em São Paulo, independente do teu cidade de nascimento, você é recenseado aqui em São Paulo. Lá você tinha que voltar para tuas cidades natais, é isso mesmo? O recenseamento existiu, ele está registrado. Agora, olha que coisa interessante. Se este fato for real, Hum. do recenseamento, Jesus nasceu no dia 12 de setembro. Era em Por setembro. quê? Hã. Porque outubro e novembro você não conseguiria voltar para Jerusalém por causa do tempo. Tempo Hum. muito ruim, calor em excesso e muito bandido, muito ladrão no caminho. Então, em outubro, novembro e dezembro, ninguém, na época do recenseamento, e é simples, né? É como você fazer excursão hoje para um lugar. Você é assaltado no Louvre hoje. No Louvre. Você é assaltado em qualquer ponto turístico. Pois é. Na época, Godoy, era a mesma coisa. Quando Tá. havia o recenseamento, as pessoas evitavam outubro e novembro e dezembro. Por quê? Porque elas poderiam ser assaltadas, era perigoso, além do calor excessivo. Se essa teoria do recenseamento é real, Uhum, Maria e José teriam chegado a Belém, a Belém nessa data, então Jesus nasceu dia 12 de setembro, que é a data do final do recenseamento. licenciamento. E dizia que, chegaram lá, todos os hotéis e afins, né, estavam todos lotados, por isso foram para onde foram, enfim, eu quero te perguntar sobre isso também. E teve Jesus lá. Então, realmente, matematicamente, qualquer uma das Tem uma versões controvérsia aí, né? não é. E aí, como é que a gente faz com tudo isso, né? Na realidade é assim, nós temos que entender que tudo isso é, é um enigma maravilhoso, Sim, sim, né? concordo plenamente. Não faz diferença se ele nasceu no dia 12 de setembro, 25 de dezembro
ou no dia 6 de janeiro, como há registros também, Ah, em né, 6 de há janeiro também. registros do dia 6 de janeiro. Mas o que eu mais, assim, simpatizei, né, achei que está mais lógico, é o de Santo Agostinho, É, até porque a gente repete isso em orações, é. até na própria Igreja Católica, Sim, 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 sim. entendeu? É, isso tem muito sentido. E lembrando também, que tem o calendário gregoriano, juliano, tudo isso que as horas eram um pouco diferentes, vem vindo de uma parte que não tem uma contextualização perfeita, exata. E eu acho que a fé vai além de tudo isso mesmo, né. A fé é aquilo que te transforma, que te muda, o que faz evoluir e melhorar. Então quando você pegar historicamente apenas e tirar esse contexto que é a esperança, né, que a fé traz, fica um pouco vazio de alguma forma, né, porque daí é igual a tua história, igual a minha história e a É. gente tá lá nesse processo de E não evolucionamento. existe nada mais sensacional do que o enigma. Ah, sem dúvida. Eu acho que Jesus foi tão fascinante, até na sua própria história, né? Os discípulos foram tão fascinantes que deixaram enigmas. Por quê? Porque o enigma te faz. Olha só, eu estudei 19 anos esse tema para escrever esse livro. Pois é. O que é que me levou a isso? Foi um enigma. A que Olha, conclusão eu cheguei? A essa, mas ainda não é, talvez, a conclusão ideal. Eu preciso continuar no enigma. mas te permite Né? te dar esse É, gás todo. O pessoal de casa está vendo aqui o nosso portal Orbis News, pelo qual você já é de casa, já conhece, então só para reforçar o que a gente fala todos os dias, não esqueçam de ter inclusive leituras do próprio César lá com a gente, no www.orbisnews.com.br. A gente espera vocês lá. Presépio, o César, que história é essa? São Francisco de Assis queria ser recebido pelo Papa. Foi. Então o Papa não o recebe, né? Mas ele queria montar o presépio lá. E o Papa não deixa. Ah, Aí São Francisco de Assis volta meio chateado e fala assim: mas se eu colocar lá um cabo de vassoura, as pessoas vão visitar, né, e ter o mesmo efeito de fé. E São Francisco de Assis coloca lá um cabo de vassoura em cruz e hum. as pessoas começam a visitar aquele cabo de vassoura em cruz. Daí ele tem a iniciativa, né, de montar o que seria o que foi o primeiro presépio, que é a primeira representação Ah. do nascimento de Jesus. E olha aí, gente, a bênção apostólica que o César Romão recebeu das mãos do Papa Francisco. Não é para qualquer um, né? Pelos estudos e pelos enigmas, foi dessa forma? Então, eh, não há outro registro, olha que interessante, não há outro registro que não tenha sido dessa forma. Tá. Na França, por exemplo, crèche é uma palavra que significa manjedoura, Hum, por isso que as crianças vão na creche, a é uma creche. palavra mundial, Ah, né, porque a manjedoura é onde elas vão nascer, onde elas serão cuidadas, né, sim, por padrinhos e tudo mais. Então eu não encontrei registro de que tenha sido diferente, mas eu certo. volto ao enigma, Ah, é, né, é. o É o fascínio, fascínio. está no segredo, está no enigma. Por exemplo, a questão do Papai Noel, né, essa questão nasce com São Nicolau, que foi um bispo cristão do século IV, na cidade de Patora, na Turquia, né. Aí você tem, a árvore, de Natal, que também é um outro segmento, e olha que interessante, a árvore de Natal, ela Maria, põe a 6 pra mim e depois a 7. a árvore de Natal, olha que história linda e fascinante. A árvore de Natal, ela nasce do seguinte: nos países mais baixos, você também tinha essas festas no solstício, Tá. né. Na Alemanha, e todos aqueles países onde você tem neve hoje. Mas conta-se que nos países nórdicos havia um bispo, bispo São Bonifácio, e o São Bonifácio, eles faziam naquela época, sacrifícios ao deus Thor, ao deus nórdico Thor, Sim. né. Aham. Aliás, essa cara do Papai Noel, nas pesquisas, ela vem de Odin, que Odin era Ah, retratado com essa barba, com ah, esse é? manto
Põe a verde. 7 aí, Maria. O manto era verde, né? Não Era era nem verde, vermelho, era vermelho eu vou verde. te falar, você vai A falar gente por vai quê, eu falar. já sei também. Mas então tinha essa Odin, se você característica. pegar as imagens de Odin, é mais ou menos a cara do Papai Noel. E era verde, que E esse é um era fato verde, que interessante era de o você manto colocar. dele, que era a cor dos nórdicos, né? Então, São Bonifácio entra numa festividade dessa e vê uma criança sendo sacrificada para o deus Thor. Ele fica furioso com isso, pega um machado, e numa machadada só, ele derruba um carvalho. Uau. Aí ele olha para o carvalho e diz assim: a partir de hoje, a árvore será o símbolo Tá. Então do acontece. Natal. E volta, Maria, na foto anterior da árvore. E o enfeite ali das bolinhas, tudo isso veio Nessa época, depois? não, nessa época eles já faziam isso. Daí tem, Eles hoje já faziam fogueira, Tá, já colocavam enfeites nas árvores, tá. mas aí o que passou? Graças a São Bonifácio, as pessoas nos países nórdicos passaram a ter dentro da sua casa uma árvore para simbolizar a festa ao solstício, ao deus Uhum, uhum, Sol, uhum. né. Sim, E sim. nós entramos nessa carona, na realidade, Sim, né, sim. principalmente aqueles que viram uma oportunidade de vender essas árvores. Coisa de Tá. americano, né. Coisa americana. Inclusive o vermelho, você vai me contar daqui a pouquinho, a gente já sabe que é coisa americana, né? Chegou o Prevente Mais. Ampla rede credenciada e em constante expansão. Cada parceiro reflete o nosso padrão de cuidado. Um atendimento acolhedor e de alta qualidade onde você estiver. Mais médicos, mais laboratórios, mais hospitais. Prevente Mais. Cuidar bem é entregar mais. Eu queria só voltar um pouquinho antes, ainda na história de Jesus, porque a gente vai falar um pouquinho do Natal, porque meio que comercializou tudo agora, né? Jesus ficou segundo plano, né? Em muitos casos, não é isso? É, infelizmente, né, mas a gente muda isso com esse programa aqui É e um com outros prazer a aqui, gente com consegue. Você certeza. sabe que Martinho Lutero, ele foi o primeiro a distribuir presente para a criança e ligar o Natal à criança. Olha que interessante. Por quê? Porque Lutero queria que as crianças tivessem um olhar crístico desde pequenininho. Então Tá. ele viu nisso uma maneira das crianças se ligarem a Jesus, comemorando o aniversário de Jesus. Então a ideia de presentear alguém na data do Natal, né? Vamos mudar o contexto, veio de Lutero. Veio de Martin Lutero, Ah. porque e começou com as crianças, Tinha um né. contexto, que eu falo, a gente tenta ler tudo e a preocupação de ler algo que não é verdade, né, e depende de difundir isso, em que o correto não era, agora é, né, virou-se as coisas diferentes contadas tantas vezes se tornam verdade e absolutas, né. Eh, a entrega do presente era dia 6 de janeiro, que era a entrega que a igreja conta, que os magos chegaram e presentearam Jesus. A troca dos presentes seria essa data. Tem fundamento, é mais um fake news da Não, não, internet? Lutero fazia isso no decorrer, quer dizer, como os romanos festejavam o solstício do dia 17 ao dia 23, Uhum. praticamente, ou até dia 24, poderia ser, Lutero usou a mesma técnica. Então, nessa fase, já se antecipava Entendi. a doação de presentes, que não era nada absurdo, eram coisas, simples, mas era mais para que as crianças lembrassem de Jesus. A gente falou dos Reis Magos, né, ou do quarto Reis Magos, possivelmente, dado esses, Gaspar, né, Baltazar e Melchior. o Aliás, aguarda aí, porque é tão difícil as pessoas ouvirem saberem esses 3 nomes, né. sempre falo os Reis Magos, né. Qual o significado espiritual da visita deles, dos magos a Jesus? O nome já diz, né, eles eram, astrônomos, eles eram magos, eram os magos da época, Tá. liam os planetas, né. Hum, A visita deles, na realidade, seria uma bênção universal, porque cada um vinha de uma parte. Os presentes também foram muito significativos, ouro, porque incenso e mirra. foram coisas que ele teria que usar a vida inteira e ele usou, né. Hum, Jesus, embora isso não há registros bíblicos, né, ele tinha alguém que o apoiava, que era Filon de Alexandria. Ele tinha o Judas, que era o contador dele, então eles tinham contexto de dinheiro. Até porque, veja, como é que alguém viaja como ele viajava sem nenhum dinheiro? não, não Tinha que existe. ter.
E os Tinha que denários, as tinha que ter. moedas Então daí específicas. vem a questão do ouro. O primeiro depósito que Jesus recebe foi de um rei mau, que foi o ouro, né. Hum. A Ah, mirra sim. é o que ele usou, Sim. né, como incenso, né, para acender candeias e todas as outras coisas. E O esses inc presentes tinham um significado que o acompanham a vida inteira. sim, esse o incenso seria, de repente, entre aspas, "a fumaça", mas enfim, o que eleva a Deus, o que sobe o pedido a Isso, Deus, seria isso, isso mesmo. é. Então tem todo um significado que e Maria nessa história toda? Como é que foi a figura de Maria na vida de Jesus e para a história? O problema dela começou quando o anjo Gabriel chegou, né. Então, Aí ele, chegou para minha filha: "Você vai ter um filho". imagine você naquela época, uma jovem, né, não Sim, casada ainda, sim, José já tinha casamento, já tinha filhos, né, isso. e de repente ela concebe uma criança. O bonito de tudo isso é que ela aceitou, cuidou e fez o seu papel. E José também, né, José ambos. foi além, né. Ele foi além, porque Ele foi tão além que existe uma parte da Bíblia que você nunca mais ouve falar de José. Você quer levantar um tema polêmico, é como morreu José. boa perspectiva de olhar, É porque polêmico. realmente não tem, Não né. há não É, há não há não há registro bíblico, né. aham. Inclusive eu encontrei em algumas pesquisas que José, ele era chamado na época em grego de tacton. Tacton é pedreiro, é alguém que fazia coisas em pedra, Hum, mesa de pedra, cadeira de pedra, que é mais lógico, do que né, do que marceneiro. carpinteiro, Carpinteiro. marceneiro, é mais lógico do que carpinteiro, Aham. porque não tinha tanta madeira naquela época É. para você trabalhar tudo isso, mas tinha muita pedra. Se você pegar, os Ah, arqueólogos vêm descobrindo agora aí várias cidades, né, que estão abaixo lá de Jerusalém, você vê que é tudo em pedra. A mesa é de pedra, cadeira é de pedra, a cama é uma pedra com sim, é tudo palha em pé. cima, Sim, sim, né. sim. Então esse é um ponto legal, quer dizer, ele não teria sido carpinteiro, Ter sido mas pedreiro. sim pedreiro, porque ele Hum. trabalhava com pedra, tanto que as referências o chamam de tacton. A gente vai falar um pouquinho mais sobre Natal, mas eu queria voltar um pouquinho. A gente não tá nem saindo do livro, na verdade, mas é muito bom ter esse contexto histórico. Além do Natal, você retrata também a Páscoa aqui. O que que a gente encontra desses estudos seu aqui no livro? Então, você tem 2 vertentes, né, da Páscoa, né, a saída dos judeus, que na realidade o fato que liga Jesus à Páscoa, que ele era judeu. Ele era judeu. Né, Aham. e ele fazia essas comemorações, né, ele Aliás, era alguns nomes importantes da é, história eram judeus, né? exatamente. Então, tanto que ele era chamado de rabi, rabino, né, então. Isso. A Páscoa, na realidade, foi a consagração de Jesus. Quando eles estão, o que Leonardo da Vinci chamou de a última cena, né, a última ceia, Sim. né, Sim. veja, ele descreve praticamente todos que estavam àquela mesa. Ele já sabia do seu destino. Já. Ele Já. já tinha conhecimento do seu destino. Eu vou abrir uma polêmica no seu programa agora, Godoy. Opa, eu adoro Né? isso. Eu tenho uma perspectiva de que Judas talvez tenha sido o mais corajoso de todos os discípulos. Porque se Judas não tivesse feito o que fez, ele não teria crucificado, não teria sido Sim, crucificado, não verdade. teria ressuscitado e essa história Morreria. teria terminado, como tantas outras. Importantes e Então, boas. em termos de coragem, né, Você pega não é o fácil você não, entregar uma pessoa como Jesus e saber que ele vai passar por todo aquele flagelo. E ele entra em conflito com ele mesmo. Judas. Por isso que na minha opinião, por isso que ele comete suicídio. É. Ele fala: "Pô, ele pediu para eu fazer, eu fiz, mas eu tô arrependido, eu não devia fazer". É porque vem aqui o contexto emocional que se É, envolve, né, como que você entrega alguém que você admira e pra sabendo o que ia é uma acontecer nessa polêmica entrega. interessante, né. Sim, absurdamente interessante. Como fazer pra viver com isso, né, viva com isso, e E como, né? você sabe que todos, na realidade, tinham uma dose de covardia. Pedro o negou 3 vezes, os outros fogem quando começa a caçada, quando ele ressuscita eles desaparecem, É tudo né. catecumenados Em ali, né? Pentecostes, quando ele faz aquela aparição, Sim, ali, em Pentecostes, por exemplo,
ele fez a sua grande realização com os discípulos. Porque o que que ele fez ali? Ele os espalhou pelo mundo. Só que antes de espalhar esses discípulos pelo mundo, há um registro que diz assim, esse está na Bíblia, né? E todos saíram falando em outras línguas. Sim, sim. Naquele momento, ele ensina espiritualmente a todos falarem em outras línguas, em Uau. grego, em espanhol da E todos época, se né, até o entendem. latim, porque cada um ia para um lado. Sim, Como é que você vai chegar na Grécia, por exemplo, sem falando se falando português, grego, não né? vai dar certo. Bom, tem muita coisa boa para vocês lerem aqui no livro, pessoal. Então, para eu adquiri-lo, César, como que a Todas gente as faz? livrarias, a Amazon hoje é um grande caminho, né? Sim, hoje Recebe em casa. e o bom é que ela vende de todo mundo, né? É. Tá facinho, E né? preço maravilhoso, nem eu sei como a Amazon vende a esse preço. Ah, é? Que bom. Hã, Natal, voltando um pouquinho nessa época que nós estamos, a gente brincou aqui que o americano transformou o Papai Noel em vermelho. Por quê? Na realidade é assim, tinha um americano chamado Thomas Nast. Ele foi o primeiro a ilustrar essa imagem do Papai Noel, baseado inclusive nas imagens de Odin retratadas Sim, nos livros sim. nórdicos. Aí tem um outro americano chamado Clement Clarke Moore. Ele se baseou num poema que contava a história do Papai Noel. Era um poema, era uma ficção. Hum. Ele pegou para ele esse poema que não era dele, ninguém sabe quem escreveu isso, Ah, ninguém que sabe. retrata esse poema retrata o Papai Noel exatamente assim, porque o Thomas Nast ainda pinta de verde, ele segue A a tradição tradição nórdica, né. nórdica. E o Clement Clarke Moore, ele pega esse poema, que é exatamente essa história, Papai Noel, a rena, né, a Lapônia, o Polo Norte e essas coisas todas. Em 1930, todo mundo disse que foi a Coca-Cola, mas não foi só a Coca. Em 1930, pegam esse esse desenho, né, de Moore, com esse poema, a Sears e a Coca-Cola. A Sears faz uma campanha, inclusive colocando uma pessoa vestida De Papai de Papai Noel. Noel, como diz o poema, né, Aham. e a Coca-Cola lança um comercial. Na época estava chegando na televisão, ela lança Um um comercial, marketing era total. preto e branco. O comercial era preto e branco, você não podia saber É, na época se era é, vermelho ou não, é, né. E você sabia que era vermelho porque por causa da Sears, que você via o Papai Noel lá entendi. na Sears. Então, e logo em seguida, em 1937, é aí que acho que deu o boom, né, o Charles Howard criou uma escola de Papai Noel, porque todo mundo queria pôr Papai Noel para fazer arrecadação de fundo no Natal. E aí ele cria, aí dá uma difundida, né, Faz uma nessa escola. história, do Papai Noel. Ou ele seja real ou não, Sim, né, o fato é que esse cara faz com que a gente pense em Jesus nessa data, né, que a gente, retome os nossos valores, princípios, erros e sim. tantas outras coisas que deixamos de fazer. Você trouxe uma sugestão pra gente falar, e eu acho que também é polêmica, né, bem simples, porém polêmica. As pessoas ficam mais bondosas no Natal? Em 1982, o Papa João Paulo inseriu a árvore de Natal no Vaticano. Não tinha. Ah, até 82 não Até tinha. 82 não tinha. Uau! E quando o o Papa Bento, em 2004, falou pela primeira vez, vocês vão lembrar, vai lá, ele fala numa árvore de Natal. Hum, Então, o Vaticano também percebeu a sensibilidade que uma árvore de Natal, né, ou um Papai Noel pode trazer nessa data. As pessoas ficam mais bondosas? Sim e não. Por quê? Primeiro, porque é uma época de que você é levado à reflexão. tá. Primeiro que você começa a assistir filme de Jesus toda hora, né. Sim, Você liga a televisão, essa foi uma maneira inteligente, né, de proclamar o cristianismo pelo mundo, né, isso é no mundo inteiro. Você, pá, liga o filme, é um filme sobre Jesus, né, Jesus, e aí você vai assistindo, você vai passando por aquilo. O grande problema não é a reflexão que nós fazemos nessa data. O grande problema, Godoy, é que nós devemos levar a reflexão que fazemos nesta data para o resto dos nossos dias, nos dias seguintes. a história da missa lá do seu filho É,
chama lá, 12 anos de idade ali, né? Até Exatamente. menos. Quer dizer, você tudo bem, você ficou bondoso no Natal. Você distribuiu presente, você distribuiu comida, você foi legal. Bom, e aí, dia 26, como é que vai ser? Você vai voltar a ser o que você era ou você vai continuar com a sua bondade? A bondade, ela é um estado de espírito, um estado, além de ser um estado de espírito, mais que isso, ela é um estado de consciência. Godoy, você só muda as pessoas na consciência. Cristo provou isso. Por exemplo, quando ele está ali escrevendo na areia, e algumas pessoas se aproximam dele e dizem assim: Jesus, esta mulher foi pega em flagrante adultério. Pela lei de Moisés, ela precisa ser apedrejada. Qual é a sua opinião? Lhe perguntam 3 vezes. Na terceira vez, ele levanta-se e diz: quem aqui não tiver pecado, Pecado. que atire a primeira pedra. A multidão se vai, ele olha para a mulher e diz: vá e não peques mais. Não vejo ninguém aqui para lhe apedrejar. O que Jesus fez nesse momento? Talvez para mim ele nos deu a maior lição de todas, das suas metáforas e comportamentos. Ele não ameaçou aquela multidão para ir embora. Porque ele Ele não perderia, tentou inclusive. enfrentar aquela multidão. O que ele fez? Ele não falou ao coração, ele não falou à mente daquela multidão. Ele falou ao coração daquelas pessoas, ao inconsciente daquelas pessoas. Então, a nossa consciência é o que nos faz mudar. Sim. Nesse ato, Jesus provou isso. Então, o Natal tem que ser a mesma coisa. Você tem que mudar na consciência, não na consistência. Porque senão não sustenta. Não é? Gente, olha, nós conversamos com César Romão mais uma vez. Tem muita coisa boa para falar, que ele trouxe um contexto muito legal. Aqui tem várias perguntas. Eu quero que você volte a falar mais do livro, falar mais que eventualmente já tenha passado o Natal, que a gente deseja o Natal de consciência para todos que puderem nos Isso. assistir, né? Para que você possa viver Aliás, lance esse lema. Neste Natal, seja consciente. consciente. Eu queria que você despedisse do nosso público. Já agradeço. Já te reafirmo que você não está convidado, você já é convocado para os próximos, né? Falso Camunho que eu disse, né? Mas que você deixasse uma mensagem de Natal para os nossos telespectadores. Natal é uma época de transformação, como nós conversamos aqui. Então, neste Natal, se transforme. Seja uma pessoa melhor, seja mais gentil. Natal é tempo de gentileza, mas essa gentileza tem que continuar. A gentileza é algo que está em extinção hoje no mundo inteiro. Então, neste Natal, seja consciente da sua generosidade, da sua gentileza e da sua fé em Jesus. Maravilhoso. César Romão, mais uma vez, grato. Hoje eu aprendi muito com você e quero ter a oportunidade de ouvi-lo mais vezes através dos nossos textos, né? Através dos nossos artigos e dos seus livros. Já tem matéria para o próximo livro já. Sempre tem, né? A gente que escreve está sempre fazendo algo para o próximo livro. Né? E você já tem o que fazer nesse fim de semana, que antecede o Natal, para você viver essa verdade, entender, independente de contextos, importa viver a verdade, né? A busca da verdade, a busca, a busca, a busca. A gente aprende mais no caminho do que no destino. Segunda-feira a gente tá de volta. Obrigado por ter ficado com a gente aqui. E ó, final de semana já tem o que fazer. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.